Eu presenciei grande parte dos fatos, mas eu não participei deles. O tenente-coronel Mauro Cid vivia no Palácio do Planalto. No final de 2022, assim como todo o período anterior do mandato de Bolsonaro, ele entrava cedo no trabalho e saía tarde, por volta das 11 da noite. Foi exatamente por isso que eu perguntei se ele ficava 24 ou 24. Não, normalmente eu ficava. Para esclarecer a função do ajudante de ordens, eu vou usar o decreto, né? Então, a função do ajudante de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente da República nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto, em Brasílias ou viagem. Receber as correspondências e objetos entregues ao presidente da República em cerimônias e viagens. E realizar outras atividades determinadas pelo chefe de gabinete. Então, basicamente, o ajudante de ordens ele deveria atender as necessidades do presidente de maneira direta, imediata, permanente e ininterrupta. Então, tudo a toda hora. Era o ajudante de ordens de Bolsonaro, o braço direito do então presidente. E, como tal, participava de reuniões, conversava com juristas, falava com políticos e com outros militares. E viu a edição de documentos que prenunciavam um golpe. Foi o que ele confirmou ao ser interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. Um documento construído para derrubar o Estado Democrático de Direito, segundo a Procuradoria-Geral da República. A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições, e no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Mauro Cid foi chamado para recontar detalhes do que se passou no centro nervoso do governo Bolsonaro naquele período. Contou muita coisa, mas também se esqueceu de um bocado. Não me recordo, ministro. Essa segunda nota eu não me recordo. Agora de cabeça eu não me lembro. Não me recordo, ministro. Não estou me recordando. Mas Cid não se esqueceu de um encontro que teve na casa de Braga Neto com 2 quids pretos, integrantes do grupo de elite do Exército, suspeitos de planejar a parte mais radical do golpe. Braga Neto foi ministro da Defesa e da Casa Civil durante o governo Bolsonaro e concorreu como vice na chapa do ex-presidente em 2022. Cid também disse ter recebido dinheiro vivo de Braga Neto para poder bancar as ações do grupo. O general Braga Neto trouxe uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi, mas com certeza não foi os 100 mil, porque até pelo volume não era tanto, né? Então, que foi passado pro Major de Oliveira, no próprio Alvorada. O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebia do general Braga Neto. O senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor, no Palácio do Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado ou não? Guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Não, estava acho uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. Quando Moraes passou a palavra para a defesa dos demais réus, os advogados de Bolsonaro e de Braga Neto trabalharam para descredibilizar Mauro Cid. Eu queria falar um pouco sobre os áudios da revista Veja. O senhor se recorda quando essa conversa ocorreu, em qual período aproximadamente? A Polícia Federal, quando analisou meu celular, ela disse que foi um dia depois do meu depoimento na Polícia Federal. Aqui eles falavam de um áudio revelado pela revista Veja em março de 2024, em que Cid conversa com um interlocutor e diz ter sido pressionado para fazer a delação. Essa versão, no entanto, foi desmentida pelo próprio Cid à época, depois de ser questionado pelo ministro Alexandre de Moraes. No interrogatório da segunda-feira, ele voltou a negar a pressão. Foi um vazamento de áudios que foram feitos sem consentimento, sem a minha permissão, de um desabafo, de um momento difícil que eu e minha família estávamos passando, eu vendo minha carreira militar desabando, minha vida financeira acabada, então o que gerou uma crise pessoal, até mesmo psicológica, muito grande, né? E que aí nos leva a certo desabafo com amigos, com pessoas próximas, né? Nada de maneira oficial, nada de maneira acusatória.
né? Então foi mais um desabafo para um amigo, ou não sei como é que esses áudios vieram a parar na mão da Veja. Né? Com relação aos investigadores da Polícia Federal, em nenhum momento houve pressão, o que houve era, eles tinham uma linha investigativa e eu tinha outra visão do que aconteceu dos fatos. Presente durante toda a sessão, Jair Bolsonaro se dirigiu à imprensa para mais uma vez fazer a sua própria defesa. Não tem por que me condenar. Eu estou com consciência tranquila. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o interrogatório de Mauro Cid, o que o ajudante de ordens do ex-presidente disse e o que deixou de dizer no Supremo Tribunal Federal e por que o depoimento dele implica ainda mais Bolsonaro e Braga Neto na trama golpista. Neste episódio, eu converso com Otávio Guedes, comentarista da Globo News e colunista do G1. Terça-feira, 10 de junho. Otávio, foram quase 4 horas de interrogatório em que Mauro Cid deu uma série de declarações, algumas comprometedoras para Bolsonaro e outros réus, outras ele pareceu florear, ou pelo menos abrandar, com palavras do tipo: era uma conversa de bravata, era uma conversa de bar. Mas ele disse o seguinte, que ele presenciou grande parte dos fatos presentes na denúncia. Mas diz que não participou desses fatos. Qual é a avaliação que você faz sobre o que Cid disse durante esse interrogatório? Olha, se fosse um filme, o título poderia ser O Delator que Esquecia, porque a palavra que eu mais ouvi foi não me recordo, não lembrava. Então isso, para uma peça de acusação, é muito ruim. Por quê? Das duas umas. As poucas coisas que ele lembrava poderiam indicar uma memória seletiva ou até mesmo uma invenção. Então essa foi a estratégia dos advogados de defesa de colocá-lo no corner, né? Então achei um depoimento, assim, em linhas gerais, muito fraco para alguém que testemunhou um golpe de Estado e, no entanto, para Bolsonaro ele faz acusações ali que são graves. Olhando especificamente para Bolsonaro, em que momento você considera que o que Cid diz complica a vida do ex-presidente da República? Bom, são 2 momentos. No primeiro, em que ele afirma que Bolsonaro editou a minuta do golpe. Porque a minuta do golpe não tem nada de estado de sítio, nada de GLO, é algo absolutamente inconstitucional. É prender ministro do Supremo, é anular as eleições sem nenhum motivo, realizar novas eleições com uma comissão eleitoral formada, integrada por pessoas próximas do governo. Enfim, é absolutamente ilegal. Aquela minuta é o golpe. Aquela minuta é o golpe. Por isso que foi apresentada a comandantes militares, porque um golpe se dá com comandantes militares, não se dá com o Conselho da República, com o Congresso, nada. Esse era o objetivo, o plano do Bolsonaro, isso fica claro. Então, em termos de datas, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. Então o senhor teve acesso? Sim, senhor, eu vi o documento. E o presidente hoje réu Jair Messias Bolsonaro também teve? Sim, senhor. Então, mas nessa reunião, quem estava presente? Nessa reunião, onde foi os considerandos, estavam os 3 comandantes de força, se eu não me engano. O Felipe Martins estava presente também, e eu estava ali operando o computador, projetando na tela. Houve a projeção na tela dessa minuta do decreto dos considerandos. Só dos considerandos. Então o presidente Jair Messias Bolsonaro presente também. Sim, senhor. Aonde foi essa reunião? Foi na biblioteca do Palácio do Alvorada. Só que esta denúncia do Cid, ela é corroborada por outras pessoas, inclusive os 2 comandantes da Força Armada, tanto o comandante da Aeronáutica quanto o comandante do Exército. Então, esse é um ponto do Cid, né, que Bolsonaro tinha conhecimento e editou a minuta do golpe.
E a outra é que ele forçou o ministro da Defesa a emitir um parecer, se não falso, pelo menos com uma parcialidade ali para dar o pretexto do golpe, que era a vulnerabilidade das urnas, que nunca ficou comprovado. Nem, na minha opinião, será comprovado de algum. Em relação ao Corréu Paulo Sérgio, o senhor diz que Jair Messias Bolsonaro queria uma atuação mais contundente do general Paulo Sérgio em relação à Comissão de Transparência das Eleições montada pelo Ministério da Defesa, que Jair Bolsonaro queria que o documento produzido fosse duro. O senhor confirma isso? Sim, senhor. Eu não sei se foi por ligação, se foi por conversa particular, mas essa pressão realmente existia. O general Paulo Sérgio ele tinha uma conclusão desse documento, né, voltada por um lado mais técnico, e se tinha a tendência de fazer algo voltado um pouco mais político, né? E acabou que no final chegou-se ao meio termo, que foi o documento que foi creio, produzido e assinado. Interessante você dizer isso, você fazer uma diferenciação, né? O que Cid relata sobre Bolsonaro em relação à minuta do golpe configura o golpe, a tentativa de golpe em si. Por quê? Porque Bolsonaro, quando diz ter tratado de GLO, Operação da Garantia da Lei e da Ordem, quando disse ter tratado de estado de sítio ou de estado de defesa, na versão de Bolsonaro, ele fez isso acerca de dispositivos constitucionais, o que tende a convencer muito pouco os ministros da primeira turma, porque ele havia perdido a eleição e não havia naquele momento nada que configurasse uma necessidade de se decretar um estado de sítio, de se convocar o Conselho de Defesa, né, de se decretar o estado de defesa, muito menos uma operação de garantia da lei e da ordem. Então, quando você diferencia o que consta da minuta golpista com esse discurso de Bolsonaro, basicamente eu entendo que você está dizendo o seguinte: olha, o argumento de Bolsonaro vale para uma parte do que pesa contra ele. Estou entendendo certo? É isso. Olha, Natuza, tem duas coisas que são importantes ontem nesse depoimento e que passou um pouco batido. Primeiro, o único que faz pergunta sobre 8 de janeiro é o advogado do Bolsonaro, o Vilardi. Ele pergunta se o Cid sabia, se foi uma surpresa, se Bolsonaro tinha conhecimento. Doutor Celso. Muito obrigado. Eu queria saber, senhor ministro relator, se ele teve algum conhecimento a respeito dos fatos de 8 de janeiro, evidentemente antes do dia 8 de janeiro. O senhor teve alguma informação? Não, senhor. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. Por que é tão importante o 8 de janeiro? Porque o crime de tentativa de abolição do Estado de Direito Democrático, o crime de golpe de Estado, ele exige violência ou grave ameaça. E a violência está no 8 de janeiro. Então, você precisa fazer um link entre os réus e o 8 de janeiro. Isso não foi feito no depoimento do Mauro Cid. Foi um ponto para a defesa de Bolsonaro. Eu quero te perguntar sobre a estratégia dos advogados de defesa de Bolsonaro e de Braga Neto, porque eles pareceram tentar colar na testa de Cid a pecha de mentiroso. Pareceu, essa foi a clara intenção dos advogados, aliás, como é normal quando advogados de defesa questionam alguém que está delatando um crime, né? Então isso é normal. E mais do que isso, o advogado do Bolsonaro, inclusive é o Bolsonaro que ajuda a colocar o microfone, um áudio em que o Mauro Cid diz que o Bolsonaro desistiu de qualquer tentativa de reversão do quadro, né? Ele desistiu. Ministro, à luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Oi, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Porque a desistência voluntária,
você não responde pelo crime, só pelos crimes eventualmente pregressos. Então é como assim, se Bolsonaro tivesse desistido, ó, gente, não dá, eu por minha própria vontade não quero levar mais adiante ideia anticonstitucional nenhuma. Então isso o livraria dos crimes de tentativa de golpe. Outra coisa é a desistência por motivo alheio à sua vontade. Olha, o Bolsonaro só desistiu porque o Exército não entrou na trama do golpe. Aí o Bolsonaro responde por tentativa de golpe. Só que a defesa, o Bolsonaro, quando ele fala, quando dá entrevista, ele dá a entender que ele desistiu de um artigo 142, de GLO, de qualquer ideia. Ele diz que desistiu. Ele fala em desistência voluntária. Só que a linha de defesa dele é negar tudo. Não, ele não desistiu porque ele nem tentou, ele nem cogitou. Então ele só pensava em coisas dentro da lei. Então esse é um dilema que a gente vai conferir no depoimento do Bolsonaro. E aí tem uma fragilidade, porque quando o advogado de Bolsonaro coloca esse áudio do Cid relatando que Bolsonaro estava resignado, que tinha desistido de Y, X e Z, o Cid responde: não, mas ele foi oscilando ao longo do período. Isso era o que acontecia, mostrava os altos e baixos das conversas que se tinham. Tanto que tem outra mensagem com o general Freire Gomes, que quando eu falo que o presidente estava mal, eu peço para ele vir falar com o presidente que o presidente estava mal. Então esse era um pouco da realidade que estava acontecendo no Alvorada nesse momento. Até porque esse áudio é um áudio bem cedo, de 7 ou 8 dias depois da eleição. Depois disso, teve a reunião de 7 de dezembro, teve a reunião de 14 de dezembro, onde se falou claramente do golpe e teve, inclusive, a edição da minuta. Então, Bolsonaro, ele não foi um personagem de pensamento linear acerca do que estava acontecendo naquele momento, né? Não foi, e tem um complicador nessa história. O delator, que está no centro de uma tentativa de golpe, ele acha normal militares ficarem conjecturando sobre ruptura da ordem democrática. Em nenhum momento o Mauro Cid, dá um tom de gravidade. A general escrever um roteiro de golpe, conversas no Zap são reduzidas como se a gente estivesse falando de amigos de futebol, amigos de bar. Não, são generais, são coronéis, são capitães, são oficiais do Exército Brasileiro falando em ruptura democrática. E o Cid, ele ou normaliza isso para tentar defender seus colegas de farda de uma certa maneira, apesar de ser um delator, ou realmente ele foi criado num ambiente em que é natural militar perder grande parte do seu tempo conjecturando sobre a melhor forma de você acabar com a democracia no país. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Otávio Guedes. Você ficou com alguma impressão de que Cid, apesar de ter delatado o Bolsonaro, ainda tenta proteger Bolsonaro? Ele mostra assim, uma certa reverência. Ali o depoimento, apesar daqueles 2 pontos que a gente conversou, Bolsonaro editou a minuta do golpe e Bolsonaro forçou um relatório parcial do Ministério da Defesa sobre as urnas, no resto ele mostra um Bolsonaro muito pressionado, mas também um pouco alheio às movimentações que ele carrega nas tintas contra o general Braga Neto. E é factível a ideia de que todo o entorno discutir uma ruptura institucional à revelia do Bolsonaro? Olha, é muito improvável. É muito improvável por quê? Porque a base de tudo isso, a base dessa tentativa de golpe, é a vulnerabilidade das urnas eletrônicas. E quem mais trabalhou para tentar provar isso foi o Bolsonaro. Então, é muito difícil que Bolsonaro não soubesse da trama toda. Tem até uma passagem curiosa. Bolsonaro chega um pouco mais cedo do início da sessão, vai ao banheiro e fica lá uns 10 minutos. Quem relatou isso foi a Folha de São Paulo, esse bastidor. E ele fica dentro da baia ali do toalete, vendo vídeos sobre
aquele dia, o dia da sessão. E num dado momento, quando o Bolsonaro volta para o auditório, ele cumprimenta Cid. Cid se vira para ele com um sorriso meio amarelo, parecia constrangido, entre constrangido e envergonhado, e Bolsonaro dá um sorriso. Eles não têm é curioso, mas eles não parecem ter um comportamento de delator e delatado, sabe? Eu não vi raiva ali, eu não vi rancor ali. Mas isso faz parte de uma linha de defesa para o futuro de Bolsonaro, de que Mauro Cid é um bom menino, mas que foi forçado a delatar para não ficar preso, para não ver a mulher presa, para não ver o pai preso. Presidente, o senhor já disse que considera o tenente-coronel Mauro Cid um filho. Como é que é encontrado eu falei nessa condição hoje? Porque o pai dele é da minha turma, de artilharia, tá? Foi seu auxiliar por 4 anos. Por 4 anos, sim. O senhor considera ainda ele? Não, sem problema com ele. Eu não quero entrar em detalhes aqui, vocês estão acompanhando o que está acontecendo. Então, quando eu chamo de lavajatismo, né, que os advogados tentam lavajatizar esse processo, é porque o STF já chamou, um ministro pelo menos, chamou o Emílio Odebrecht de tadinho, de torturado. Então, para mim, é a mesma estratégia. No futuro, se houvesse algum tipo de rancor, seria como se estivesse atestando que o Mauro Cid estava falando a verdade por livre e espontânea vontade. Mas não. O Mauro Cid vai tentar, a médio e longo prazo, é preciso criar a ideia de que Mauro Cid foi, digamos assim, para usar o termo do STF em relação a Lava Jato, mais um delator torturado, mais um delator encurralado, com ameaça contra familiares, prisão alongada e ameaça a seus familiares. Eu quero entrar agora com outro personagem que é alvo da delação de Cid, foi mencionado, foi interrogado pelo advogado desse alvo, que é o general Braga Neto. Cid colocou o Braga Neto no centro ali, numa situação bem complicada, no momento em que diz que recebeu, numa caixa de vinho, dinheiro vivo de Braga Neto. Explica pra gente essa passagem do interrogatório. Esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque o Cid só vai falar disso 1 ano depois do início da sua delação. No meu entender, se você está delatando um golpe de Estado, não há nada mais importante do que um general que era vice-presidente, que em caso de golpe ia ser o número 2 da junta militar, ter dado dinheiro para militares executarem planos golpistas. E o próprio advogado de Braga Neto pergunta, mas por que você demorou tanto a lembrar desse fato? O senhor considera relevante para a investigação a entrega do dinheiro? No meu ponto de vista, na minha opinião, ela se tornou relevante a partir daquela operação de novembro, eu acho, de 2024, no final do ano. A operação Punhal Verde e Amarelo. Isso. Dezembro, pois não. Então, por que, excelência, eu gostaria de saber do réu colaborador, ele demorou 1 ano e 3 meses para trazer este fato ao juízo e a todas as pessoas desses autos? Pode responder. Porque inicialmente isso para mim estava dentro de um contexto de uma manifestação que era teoricamente, dentro do que o Exército aceitava e até a Justiça legal e legítima, tinha apoio dos militares de alguma forma, e tudo que foi tratado para mim estava sendo direcionado àquelas manifestações. Ele deu a entender que achava normal um general da importância política do Braga Neto naquele momento financiar atos antidemocráticos. Então isso realmente é uma lacuna na delação do Cid. O ministro Fux quer saber como é que ele sabia que tinha dinheiro no pacote, seria um pacote, um brulho de garrafa de vinho, e o Cid diz que não abriu, mas sabia que era dinheiro. Então, realmente, esse foi ali um ponto em que, no meu entender, Mauro Cid não consegue explicar bem. Ele também é perguntado pelo advogado, diga-se de passagem, de Braga Neto, advogado de Braga Neto, porque Cid afirmou que Braga Neto era o elo de Bolsonaro com o acampamento golpista de Brasília. Completando aqui uma questão anterior, que o senhor disse
que o então presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas, quem era o elo de ligação entre os manifestantes que estavam à frente dos quartéis ou do quartel aqui no comando militar do Planalto e o ex-presidente? Quem era o elo? Quem exercia essa função? O presidente, desde que ele perdeu as eleições, ele ficou muito recluso, né? As agendas oficiais quase não tiveram mais. E quem tinha esse contato externo, que todo dia passava pela manhã para atualizar o presidente o que estava acontecendo, era o general Braga Neto. E ele perguntou se ele tinha como provar e Cid respondeu que não. Que outros momentos do depoimento de Cid você viu ali? Você já citou que ele gaguejou, que ele não se lembra, que teve lapsos de memória. Há algum outro momento? Cid, por exemplo, pareceu ficar bem hesitante. Quem notou isso foi nossa colega Vera Magalhães, quando ela compara com o depoimento de Cid dado em novembro, que ele tinha dito que a ordem para que as Forças Armadas apoiassem os manifestantes em frente aos quartéis tinha saído diretamente de Bolsonaro. E dessa vez, no depoimento desta segunda-feira, ele deu uma gaguejada, enfim. E aí, claro, a defesa vai usar essa aparente claudicância para usar a favor do seu cliente, né? A gente está diante de um quadro muito inédito. Pela primeira vez, militares sentando no banco dos réus para se explicar sobre tentativa de golpe, algo que nossa república começa com uma tentativa de golpe, com um golpe, aliás, né? Nossa república começa com um golpe de militares, e ali você tem pelo menos uma média de 30 a 40 anos, uma tentativa ou um golpe bem sucedido nesse país, sempre tendo a caserna, os quartéis, como um ponto central. É a primeira vez que você tem um militar delatando superiores hierárquicos, né? Um coronel delatando o general, o ministro. Então, uma coisa é um depoimento na Polícia Federal, onde você está do lado do seu advogado e encarando apenas ali os delegados, os policiais. Outra é você estar no STF, no momento histórico, no momento inédito da história brasileira, e atrás de você estão os colegas de farda que você está delatando. Natuza, quem conhece o espírito militar sabe que a situação do Cid ali não é como, por exemplo, a um diretor da Odebrecht, o diretor de uma empreiteira. Não é, é diferente. Existe ali toda a lógica militar e que deve ser, para ele, deve ser muito difícil. E ontem ele estava ali defendendo também a sua própria pele, a pele do pai e a pele da mulher dele, envolvida no caso da vacina, o pai dele no caso da joia, enfim, uma posição que, no meu entender, explica ali o certo constrangimento, embaraço e esse depoimento ali um pouco vacilante. Um pouco não, bastante vacilante. É bom lembrar que uma delação premiada sozinha não vale nada. Uma delação premiada, ela precisa ter prova que corrobore o que o delator está dizendo. Do ponto de vista geral, o que você leu, porque eu sei que você leu não só a denúncia da Procuradoria-Geral da República, mas todas as mais de 800 páginas do relatório da Polícia Federal. Neste caso em particular, o que diz Cid é corroborado em sua grande medida por prova, por áudio, por texto, que indique que o que ele diz, pelo menos em parte, tem amparo na realidade, ou isso ainda não está completamente caracterizado? Natuza, a acusação, a peça de acusação da Procuradoria-Geral da República, ela caminha pelas próprias pernas sem a delação do Mauro Cid. Esse é o maior risco dele. Aliás, essa delação foi fechada pela Polícia Federal a contragosto do Ministério Público. As duas instituições têm uma briga de poder para saber quem pode fazer delação, etc, etc. E a Procuradoria-Geral da República teve o cuidado de só usar a delação do Mauro Cid para corroborar provas documentais, periciais, ou seja, concreto. Então, a denúncia ela já esvazia em muito
a delação do Cid. Essa é a minha leitura. A delação do Cid entra ali apenas para corroborar, até mesmo para evitar os equívocos anteriores, de operações anteriores, como a Lava Jato, em que a delação muitas vezes foi considerada a única ou a maior prova contra um acusado. Nesse caso, a Procuradoria-Geral da República agiu absolutamente de forma distinta. A delação do Cid, ela é lateral na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Interessante essa sua colocação. E só para complementar essa ideia, né, de que para o Cid é um tenente-coronel entregando superiores de general até o então presidente da República, quando ele entra na sala de audiência e ele se depara com o general Augusto Heleno e Paulo Sérgio, Augusto Heleno, general, chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro, e Paulo Sérgio, ministro da Defesa de Bolsonaro, ele presta continência. Me chamou a atenção como ele faz a reverência que todo militar faz aos seus superiores, delatados por ele. Natuza, ele é filho de militar, ele é neto de militar. Aliás, o avô do Mauro Cid tem uma passagem interessante que no golpe de 64, o avô do Mauro Cid agiu para tentar, de uma certa maneira, proteger colegas de farda que estavam sendo perseguidos pelo golpe, né? Ao contrário do papel do Cid Neto, né? Do Mauro Cid, que estava ali no olho do furacão da tentativa de golpe. Então, ele é uma pessoa que foi criada nesse ambiente. Família e exército se confundem muitas vezes. Otávio, Mauro Cid entregou tudo o que sabe e o que viu ou preservou gente ali, sobretudo os de farda? Até hoje eu tenho dúvida do que está fazendo Mauro Cid, se é uma delação ou se é uma obstrução de justiça. Ontem, vendo o depoimento dele, horas eu tinha certeza, é obstrução de justiça. Depois, em outros momentos, eu dizia assim, não, é delação. Curioso, quando você fala obstrução de justiça, só para explicar para quem nos acompanha, você tá querendo dizer o quê? Por exemplo, você ser um delator de um golpe, de uma tentativa de golpe de Estado, e só lembrar um ano depois que um general, que era o vice-presidente, que ia ser o número 2 da junta militar da ditadura, deu dinheiro para financiar militares golpistas, isso é obstrução de justiça, né? Você está escondendo um fato muito grave. Mas ele acabou contando, e por quê? Como muito bem você lembrou, Natuza. Naquele momento era Braga Neto numa balança, na outra balança a pele dele, do pai e da mulher. Então, nesse momento aí, ele tomou, como na minha época dizia, o fosfosol. E aí lembra que Braga Neto deu dinheiro para os militares golpistas, deu dinheiro para o golpe. É algo absolutamente, na minha opinião, inverossímil que ele tenha achado isso um detalhe ou que tenha esquecido isso. Otávio, o nome do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ficou de fora da denúncia. Na segunda-feira, durante o interrogatório, depois de ser questionado por Alexandre de Moraes e também num outro momento quando ele é perguntado pelo ministro Luiz Fux, em ao menos um momento ele fala que teve um encontro com tesoureiros do PL para discutir verba, dinheiro para execução de uma das etapas da conspiração golpista. E aí, como é que fica o partido nessa história? O Cid contou que o Braga Neto mandou o tesoureiro do PL ao Palácio falar com o Mauro Cid. Então tem um caminho aí para a defesa dizer, olha, na verdade o PL não sabia, o presidente Valdemar não sabia, aquelas estratégias de advogado. Não fica claro, não há uma ligação direta ali do Valdemar com essa visita ao Cid. Há uma ligação direta no depoimento do Cid do Braga Neto. Braga Neto, funcionário do Partido Liberal, é quem manda, segundo o Cid, o tesoureiro ao Palácio. Lembro que o intuito, pelo menos na minha cabeça, o intuito eram manifestações apoiadas pelo Exército na frente dos quartéis. Então eu fui procurar o general Braga Neto para perguntar sobre se havia alguma maneira do partido ou alguém ajudar. Ele orientou que eu falasse com o pessoal do partido. Aí eu falei com o coronel, não me lembro o nome do coronel, tesoureiro do partido. Tesoureiro do Partido Liberal. Do PL. Sim, senhor. Aí eu conversei com ele. Então o Valdemar, mais uma vez,
faz jus ao apelido em Brasília de peixe ensaboado. Agora, há outros também ali, o ministro Alexandre de Moraes até brincou, quando o advogado de Bolsonaro levanta um ponto em que aparece o Pazuello, ex-ministro da Saúde, pressionando Bolsonaro, dando ideia para usar aquele artigo inconstitucional de poder moderador das Forças Armadas para dar o golpe, diversos empresários citados. E aí o ministro Alexandre de Moraes até pergunta: doutor, o senhor quer fazer um aditamento, ou seja, você quer incluir esses personagens, Pazuello, os empresários, na denúncia contra a tentativa de golpe? Esses ficaram de fora também. Foi uma ironia que ele faz ali. Otávio Guedes, muito obrigada por poder contar com você neste episódio. Como você disse, é uma passagem histórica, né, dos últimos tempos, o momento em que um delator militar delata superiores que, assim como ele, estão no banco dos réus. Bom trabalho para você, muito obrigada. De nada, Natuzzi. Obrigado. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.